O salmista disse: engrandecei ao Senhor comigo, e juntos exaltemos o seu nome. Com esta palavra abençoada em nossos corações, iniciamos mais uma meditação da palavra de Deus, desejando aos queridos a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estaremos lendo para nossa meditação a palavra do Senhor no Salmo de número 91, dos versos 15 a 16. Os irmãos poderão estar acompanhando a leitura. É um texto bem conhecido nosso. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, pô-lo-ei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. O tema para a nossa meditação é privilégios do crente em Jesus Cristo. O livro Esboços Bíblicos de Salmos, o comentarista diz: em toda a coletânea não há nenhum salmo mais alegre, seu tom é elevado e sustentado do começo ao fim, a fé é clara e o texto é nobre. E ele destaca especialmente a segurança espiritual do crente, a segurança como hóspede de Deus, porque o salmista começa dizendo: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Apresenta o privilégio da aliança, do pacto que temos com o Senhor nosso Deus, quando estamos firmes em sua habitação, no seu esconderijo. Nos versos finais, o salmista destaca: pois que tão encarecidamente me amou. Em 1 João 4,19, lemos que nós amamos a Deus, porque ele nos amou primeiro. Em Romanos 8,28, sempre citamos um versículo maravilhoso que traz tanto conforto para os nossos corações. E sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Outra tradução diz propósito. Aqueles que habitam, aqueles que hospedam-se no esconderijo do Altíssimo, descansam à sombra do Onipotente, são protegidos, são revigorados, são restaurados, consolados. O profeta Isaías, no capítulo 40 do seu livro, no verso 31, disse: os que confiam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e caminharão e não se cansarão nem se fatigarão. O salmista continua: também eu o livrarei, pô-lo-ei num alto retiro. O verso 15 continua falando do mesmo assunto do versículo 14, sobre livramento. E eu gostaria de destacar pelo menos 3 histórias bíblicas que em outras oportunidades lá no templo nós já conversamos com os queridos irmãos, mas eu julguei necessário
nestes dias que nós estamos vivendo, meditar nesta palavra abençoada que traz tanto conforto para os nossos corações. Deus, ele responde ao nosso amor, à nossa dedicação. Ele é recíproco, seu amor é recíproco. A nossa adoração, ao nosso louvor, ao nosso amor. Também eu o livrarei. E nós vamos pensar em algumas histórias bíblicas, como eu já disse, que falam profundamente ao nosso coração. Em Atos, capítulo 12, nós lemos sobre o livramento que o Senhor nosso Deus concedeu ao apóstolo Pedro. O capítulo 12 de Atos inicia dizendo que por aquele tempo Herodes estendeu a mão sobre alguns da igreja para os maltratar e matou à espada Tiago, irmão do apóstolo João. E vendo que isto agradou os judeus, mandou prender também o apóstolo Pedro para o matar no dia seguinte. Mas tem um detalhe: a igreja fazia contínua oração por ele. Aprendemos sobre o poder da oração intercessória. Aprendemos também sobre a necessidade da nossa confiança, da nossa fé depositada no Deus Todo-Poderoso, no seu Filho Jesus Cristo, e termos a nossa vida guiada, dirigida, sob a orientação do Espírito Santo de Deus. A história diz que os guardas guardavam a prisão e Pedro dormia algemado entre dois soldados. O verso 7 do capítulo 12 de Atos diz que o anjo do Senhor visitou a prisão e disse a Pedro: levanta-te depressa. E as algemas caíram das suas mãos, e o anjo o conduziu para fora do presídio. E Pedro, agora liberto, foi para a casa dos irmãos que estavam unidos, orando em seu favor. Aí vem a pergunta: Pedro, sentenciado de morte, para o outro dia, consegue dormir tranquilamente, algemado, ligado a dois soldados. Por quê? Porque ele exerceu a fé. Ele confiou nas palavras do Senhor. Lá em João 21, versículo 18, Jesus havia dito a Pedro: em verdade te digo que quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias, mas quando fores velho, estenderás a tua mão e outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. Pedro creu nesta palavra. Por isso, naquela hora difícil, naquele momento difícil da sua vida, sentenciado à morte pelo rei Herodes, ele confiou, ele lembrou-se das palavras do seu Senhor Jesus Cristo e agora ele dormiu tranquilo. Por quê? Porque os dias da sua velhice ainda não haviam chegado. Os dias que Jesus Cristo se referiu, quando tu fores velho, outros te cingirão a ti e te guiarão por caminhos que você não deseja.
a esses dias ainda não havia chegado. Então Pedro estava seguro que não seria agora que Herodes tiraria a sua vida. A necessidade de confiarmos na palavra de Deus. Há necessidade de confiarmos naquilo que o Senhor disse, de depositarmos a nossa fé na sua bendita palavra. Outra história que fala profundamente ao meu coração é a história do apóstolo Paulo. Mas qual delas? A história da sua viagem de Jerusalém até Cesareia, quando Paulo é preso pelos judeus e estes fizeram juramento, cerca de 40 homens judeus fizeram juramento de não comerem nem beberem até que matassem o apóstolo Paulo. Essa linda história está registrada no capítulo 23 do livro de Atos. Mas o Senhor nosso Deus havia determinado que Paulo testemunharia dele em Roma. O Senhor Jesus havia dito: convém que você testemunhe de mim em Roma. Este projeto maligno dos judeus que estavam jejuando por vingança, por maldade, de matarem a Paulo, chegou ao conhecimento do tribuno Cláudio Lísias. Este projeto de tirarem a vida do homem de Deus. Cláudio Lísias, então, ordenou que de madrugada cerca de 470 soldados se dispusessem, todos eles bem aparelhados, para conduzirem Paulo até Cesareia. E eu quero destacar aqui, amados irmãos, o grande amor de Deus, o grande poder de Deus em nosso favor. Quando Deus nos ama, quando Deus nos elege, quando Deus nos escolhe, como Ele nos abençoa, como Ele cuida de nós. Paulo, o prisioneiro, que deveria ser levado a Cesareia como prisioneiro, ele vai, mas vai prisioneiro, sim, mas como um chefe de Estado, acompanhado por 470 soldados. Sabe o que é isso? É o poder de Deus. Isto é o que diz a palavra: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Esse é o Deus maravilhoso que nós servimos. O Altíssimo trabalha para aqueles que nele confiam, aqueles que nele depositam a sua fé. Pô-lo-ei num alto retiro, local de destaque, local de honra, local de bem-estar, estado de glória. É isto o que Deus fala, o que o Senhor fala na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 2, no versículo 6. O que o Senhor Jesus Cristo fez conosco. A Bíblia diz: e nos ressuscitou juntamente com ele
e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Que maravilha, que privilégios! Os servos de Deus do passado, os servos de Deus nesses 2000 anos de história da igreja. Quantas maravilhas Deus tem feito, tem operado. Nós precisamos orar e pedir a Deus sensibilidade espiritual para percebermos quantas bênçãos, quantas maravilhas o Senhor tem nos concedido, o Senhor tem nos dado, o Senhor tem feito por nós. Vamos, neste momento, agradecer a Deus tudo o que Ele é e tudo o que Ele faz. Assim como Ele agiu na vida de Pedro, assim como Ele agiu na vida de Paulo, Ele continua agindo, Ele continua trabalhando, Ele continua fazendo em nosso favor grandes maravilhas. Oremos ao Senhor. Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é o Deus que opera maravilhas. Quando nós habitamos no esconderijo do Altíssimo, podemos descansar à sombra do teu infinito poder, da tua onipotência. Senhor, recebe, pois, a nossa gratidão. Nós te louvamos, ó Deus, porque temos sabido que o Senhor tem abençoado vários irmãos, ó Deus, que estiveram hospitalizados, que estiveram doentes, estiveram enfermos, ó Deus, mas o Senhor os curou pelo teu grande poder. E acima das bênçãos materiais, o Senhor tem nos dado as bênçãos espirituais. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor cuida daqueles que o Senhor vocaciona, daqueles que o Senhor chama. O Senhor move o céu e a terra para abençoar, para dar livramento, para dar proteção e, acima de tudo, o Senhor nos dá a vida eterna, o perdão dos nossos pecados. Pois é no nome santo de Jesus que oramos. Amém, meu Deus.